João, capítulo de número 15. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua presença. João, capítulo de número 15. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10, em nome de Jesus. Amém? Aqui é o próprio Senhor Jesus falando. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estivereis em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem e vos será feito. 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que dê muitos frutos, assim serei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Foca no 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Diga glória a Deus. Que palavras sábias a qual o Senhor Jesus está dizendo aqui. Existem capítulos que é necessário que nós venhamos estudar para pregar a palavra, mas esse capítulo aqui, do versículo 1 ao versículo 10, essas palavras sábias, ela vem do próprio Senhor Jesus. Basta que nós venhamos ler e nós venhamos entender tudo aquilo que o Senhor quer nos falar. E aqui o Senhor vai nos falar de 3 servos de Deus, 3 tipos. O primeiro é o que não dá fruto. O primeiro que o Senhor Jesus está falando aqui é aqueles que não dão fruto. O segundo é aqueles que dão frutos. E o terceiro é aquele que o Senhor Jesus quer que todos nós venhamos ser. Venhamos dar muitos frutos, muitos frutos. Mas antes de começarmos a entrar nessa parte de darmos fruto, o Senhor Jesus vai nos mostrar que, sem estar em Deus, Jesus Cristo Filho e o Espírito Santo, é impossível nós darmos fruto. E se dermos fruto, esses frutos são em vãos, porque será da vontade do homem ou da vontade da mulher. E Deus não quer que nós venhamos dar fruto pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio querer. E por que não podemos fazer isso? Porque nós temos um mandamento a seguir. E os mandamentos é que o Senhor tem nos deixado. E o primeiro deles é amar o Senhor acima de todas as coisas. E o que eu mais pergunto a mim mesmo é se o meu amor pela minha esposa, se o meu amor pelos meus filhos, se o meu amor pela minha família, se o meu amor por qualquer pessoa a qual eu tenho tido como alguém especial para mim, não está sendo maior que o amor de Deus. E como nós vamos fazer isso? Analisando aquilo que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Vocês querem ser os meus servos, vocês querem me servir, vocês querem fazer aquilo conforme a minha vontade.
mas primeiro vocês têm que reconhecer que Deus é maior e está acima de tudo e de todos. E muitas das vezes, irmão, isso faz que nós venhamos esquecer. Às vezes, as situações permitem que nós venhamos esquecer de tudo isso. Aqui, quando eu estava lendo, alguns de nós até sabemos o que estava escrito, porque nós tínhamos guardado o nosso coração. O Senhor é aquele que nos dá condições para dar os bons frutos, para não dar fruto conforme a nossa vontade, mas sim seguir o mandamento do Senhor, para que esses frutos venham ser feitos conforme a vontade de Deus. E o Senhor vem nos alertar que primeiramente nós devemos estar no Senhor. Eu não posso imaginar, irmão, que eu sou um servo de Deus. Eu não posso tirar as minhas próprias conclusões e dizer, me dar um título de servo do Senhor, sem seguir os mandamentos de Deus, sem ter os mandamentos de Deus gravados no meu coração. Existem momentos que nós não venhamos estar diante da presença do Senhor, talvez não venhamos estar voltado a Ele, mas nunca podemos esquecer que o Senhor, Ele está acima de tudo e de todos. Amém? O primeiro ensinamento que o Senhor está nos mostrando aqui essa noite é que nós devemos saber, em qualquer que seja a circunstância, que o Senhor, Ele está acima de tudo e acima de todos. E aí depois nós vamos fazer conforme a vontade do Senhor, que não é o que? Dar os bons frutos. Primeiro nós vamos falar daqueles que não têm dado fruto. O que é o fruto, irmão? É eu entender, ouvir quando o Senhor está falando ao meu coração, quando o Senhor está falando comigo, e ali tudo aquilo que o Senhor falar, eu guardar no meu coração, para que no meu dia a dia eu venha usar aquilo que o Senhor tem falado comigo e praticar. Não basta somente ouvir, não basta somente guardar, mas eu também preciso praticar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu guardei, e praticar no meu dia a dia, para que eu venha dar os bons frutos. Mas hoje a maioria não está dando esse fruto a qual o Senhor Jesus está falando aqui. Por isso Ele está alertando ao povo de Israel, ao povo que Ele escolheu. Está dizendo: vós diz ser os meus servos, vós diz guardar os meus mandamentos, o mandamento a qual o meu Pai tem ordenado, mas cada um de vós tem feito aquilo que acha certo, conforme a tua sabedoria. Se fosse assim, dessa forma, o meu Pai não deixaria as Escrituras Sagradas para que nós viéssemos ler e entender tudo o que está escrito na Bíblia Sagrada. Eu posso fazer tal coisa, eu não posso fazer. Mas no Velho Testamento é assim, no Novo é assim. É uma confusão. Irmãos, não existe nada de confusão, mas sim uma confirmação. Quando Jesus ele veio falar com os seus discípulos, ele foi interrogado se ele iria cumprir os mandamentos ou se ele iria criar um novo mandamento. O Senhor Jesus diz: eu não vim para tirar o velho, mas sim para o cumpri-lo. Todos os mandamentos, não deixar um nem outro para trás, mas sim cumprir todos eles. Mas o Senhor Jesus ele vai abreviar os mandamentos em dois: amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Se nós guardarmos esses dois mandamentos, nós vamos cumprir todos os outros. Nós não vamos matar, não vamos roubar, não vamos trair, não vamos fazer nada que é abominável aos olhos do Senhor, porque nós vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Primeiramente amaremos o Senhor de todo o nosso coração e acima de tudo e de todos, e depois amaremos o nosso próximo como a nós mesmos. E os outros mandamentos automaticamente virá para mim e para você no nosso dia a dia.
Porque nós vamos lembrar que nós temos um Deus para adorá-lo, e depois o nosso próximo para respeitá-los e adorarmos como a nós mesmos, amá-los como a nós mesmos. E aí vai entrar nos dias que nós estamos vivendo hoje, a igreja de Cristo, aqueles que foram escolhidos, eles não estão dando frutos, eles não estão espalhando aquilo que tem aprendido na casa do Senhor. E o Senhor vem alertar aos 3 tipos de servos do Senhor: o que não dá fruto, o que dá fruto e o que dá muitos frutos. E o primeiro é o que não dá fruto. Eu espero que nenhum de nós venhamos se enquadrar nessa forma de servir a Deus, e nós venhamos ter dado frutos para o Deus a qual nós servimos. Às vezes nós imaginamos com nós mesmos que para eu dar o bom fruto do Senhor é necessário que eu venha ter a Bíblia de Gênesis, Apocalipse gravado dentro da nossa cabeça. É impossível que nós venhamos fazer isso, irmão. É impossível que nós venhamos gravar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Sempre vai faltar um capítulo, sempre vai faltar alguns capítulos, sempre vai faltar alguns versículos. Mas o amor de Deus sobre a nossa vida nós devemos aplicar todo dia. Deus tem sido misericordioso com a nossa vida? Sim, todo o tempo. Então que essa misericórdia que Deus agiu sobre a nossa vida, nós devemos levar ao nosso próximo, aquele que está próximo a nós. E muitas das vezes, irmão, o medo de falar do amor de Deus, a vergonha de ministrar a palavra de Deus, a vergonha de dizer para algumas pessoas que nós somos obreiros do Senhor, servos do Senhor, tem deixado de lado esse dar frutos. E aí nós preferimos o quê? Se calar, porque talvez eu esteja num lugar onde ali a maioria não são servos do Senhor e nem servas, mas a maioria não conhece a Deus, ou talvez um dia até conheceu, mas ao passar do tempo se esfriou e se afastou da presença do Senhor. E aí nós, por sermos a minoria, nós se envergonhamos e deixamos de dar esse fruto àqueles que precisam. Quantos de nós, irmãos, no dia de hoje estamos sendo pego, muitas das vezes nós sendo a minoria, como os obreiros do Senhor, servos do Senhor, servas do Senhor, e somos a minoria em muitos lugares que nós estamos, e por isso nós deixamos de dar os frutos do Senhor, levar aqueles que precisam o amor de Deus para eles. E o Senhor Jesus não quer que nós venhamos ser dessa forma, que nós venhamos dar frutos na obra do Senhor. O Senhor não escolheu a mim e nem a você, irmãos, para que nós viemos aqui, ouvimos a palavra de Deus, se alimentamos do poder de Deus e guardamos somente para nós, mas sim que nós lá fora, nós viemos passar esse amor, passar essa paz, passar essa união que o Senhor tem colocado a nós, e que nós não viemos se envergonhar se nós somos a minoria ou se nós estamos em outros lugares, mas sim viemos dar o bom fruto. E não é necessário você pregar de Gênesis, Apocalipse para que alguém venha mudar. O próprio Senhor Jesus disse: qual grande fé é esse homem? O centurião foi até ele para que o teu servo venha ser curado. O Senhor Jesus já estava se preparando para ir até a casa dele. Esse homem vai dizer: Senhor, eu não sou digno que o Senhor pouse debaixo do teto da minha casa, basta que uma só palavra o Senhor diga que o meu servo será curado. Qual de nós, irmãos, estamos assim no dia de hoje? Com essa fé? Às vezes eu quero vir no culto, eu quero que Deus fale comigo do início até o final. Eu quero que os louvores venham a ser voltados para aquilo que eu preciso ouvir. Eu quero que a oração venha a ser voltada para aquilo que eu preciso. Eu quero que a ministração, a palavra de Deus venha a ser toda pregada, aquilo que eu preciso ouvir. E esse homem
vai mostrar para nós que basta só uma palavra do Senhor Jesus. Às vezes nós viemos para a casa do Senhor e queremos ouvir tantas coisas, né? Tantas coisas que precisamos ouvir, que esse homem vai nos mostrar que basta uma só palavra, que através dessa palavra nós viemos dar o bom fruto do Senhor. Nós falamos daqueles que não dão o fruto, que são aqueles que vêm até a casa do Senhor, ouvem a palavra, guardam, mas não a pratica e não a ministra a ninguém que está próximo de nós. Esses são considerados aqueles que não dão frutos, que guardam somente para si. Agora nós vamos falar daqueles que dão fruto. Muitos de nós damos fruto para ao Deus que nós servimos. Quando nós falamos do amor de Deus ali, nós estamos passando aquilo que nós recebemos para aqueles que estão próximos a nós. E a maioria das igrejas hoje, a maioria de nós damos frutos, mas muitas das vezes esse fruto é conforme a nossa própria vontade. E esse fruto, ele só faz efeito enquanto nós estamos ali falando, enquanto nós estamos ministrando. Vemos até aquela pessoa mudar, a pessoa que estava chorando, nós ministramos, demos um fruto, ela se alegrou, mas aquela alegria logo ela vai passar. Por quê? Porque aquele fruto veio do homem ou da mulher que ministrou, não veio do próprio Deus. E o Senhor Jesus nos alerta que esse fruto ao qual a igreja está dando, com a sua própria vontade, esse não vai surtir efeito algum. E muitos nos dias de hoje estão sendo ministrados dessa forma, pelo fruto vindo do homem ou da mulher. Eu conheci um homem a qual ele dizia que Deus não existia, a qual ele disse que Jesus, ele não esteve aqui na terra para pagar o preço por nós. Eu conheci um homem que ele maldizia a Deus e a Jesus. E aí eu comecei a entender por que aquele homem tinha tanta raiva de Deus. Como é que eu vou ter raiva, irmãos, daquele que permitiu que eu viesse ter vida? Como é que eu posso ter raiva, irmão, daquele que me livra de todo mal? E aí eu comecei a conversar com esse homem, e ele me falou por que ele tinha tanta raiva. Ele falou que um dia ele foi evangelizado, e ali pregaram aquela passagem maravilhosa que tem: o Senhor Jesus diz que Ele é um socorro bem presente na hora da tua angústia. Ele guardou aquilo ali para ele. Presta atenção no perigo da forma que nós evangelizamos pessoas. E Ele guardou aquele versículo no teu coração. E ele era um homem que não temia Deus. Ele é um homem que não tinha temor, não tinha respeito por Deus, mas ele guardou aquilo ali com ele. Aí o dia mau veio sobre a vida dele, os problemas vieram sobre a vida dele, e o que ele lembrou? A forma a qual ele foi evangelizado. O Senhor Jesus, Ele é o socorro bem presente na hora da tua angústia. Ele falou: está aqui, estou angustiado, estou no meu dia mau, eu vou clamar esse Jesus agora, e Ele será o socorro bem presente na hora da minha angústia. E ele vai lá clamar ao Senhor, e nada aconteceu. Orou um dia, orou 2, orou 3, orou uma semana, e nada aconteceu. E ele vai perguntar: mas Senhor, Tu enviou um dos Teus até mim,
E o Senhor me falou que na hora da minha angústia, na hora que eu precisasse, você seria o socorro bem presente. Só que quem evangelizou esqueceu de falar que primeiro nós temos que confessar todos os nossos pecados ao Senhor. Primeiro nós devemos confessar que nós erramos, que nós pecamos, que nós fazemos tudo com a nossa força, com a nossa inteligência, mas nada foi resolvido. E depois nós precisamos ser batizados, para que ali na hora do batismo nós venhamos ser limpos e purificados pelo Senhor. Só que quem evangelizou aquele homem não explicou dessa forma. Quis dar o fruto conforme a tua própria vontade. Toma muito cuidado, irmão, quando você for evangelizar alguém, para que esse fruto não venha a ser conforme a tua vontade. Sabe aquelas palavras bonitas que nós queremos falar na hora de evangelizar alguém? Presta muita atenção, irmãos, o que você vai falar na hora de você evangelizar alguém, porque o fruto, ele não pode vir de mim, ele não pode vir de nenhum de nós, ele tem que vir do próprio Senhor. Entendeu porque esse homem pegou tanta raiva? Porque ali usaram o nome do Senhor em vão e disseram para ele: do jeito que você está, todo errado, fazendo o que você quer da tua vida, não tem problema, basta que você venha clamar ao Senhor, e através da palavra dele, ele diz que ele é o socorro bem presente na hora da tua angústia. Esse homem vai clamar e ali nada vai acontecer, porque o Senhor diz que é necessário nascer de novo, para que nós venhamos ter um compromisso com Ele. É necessário que nós venhamos confessar os nossos pecados, as nossas falhas perante ao Senhor, para que ali nós venhamos ser reconhecidos como servos e servas de Deus. Quantos entenderam até aqui? Diga glória a Deus. Irmãos, vigia a hora que você for evangelizar alguém, tá? Sei que é maravilhoso nós pregarmos alguns versículos maravilhosos, mas se não for Deus que ordenou você pregar, irmãos, não fala nada da sua vontade, não. Não venha falar nada da tua vontade por ver uma situação, por ver algo do tipo. Quando Deus me chamou para ser pastor, primeira semana que eu fui ali separado pastor, eu fui orar por um homem que estava internado. E ali eu dobrei o meu joelho e clamei ao Senhor, porque a família me convidou para ir até lá e orar por ele. E Deus me deu uma palavra aqui. Aquela enfermidade não era para a morte daquele homem, mas sim para a vida. Aí eu vou lá orar por esse homem, a família toda ali, aquele homem ali internado. E aí orei e falei: olha, o Senhor diz que essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a vida. 2 dias depois, esse homem entrou em óbito. Mas pastor, você orou que aquela enfermidade não era para a morte, mas sim para a vida. 2 dias depois o homem entrou em óbito. Falei: irmãos, quanto tempo ele serve a Deus? 30 anos. Falei: glória a Deus por isso. A palavra de Deus, ela diz o quê? Que aquele que confessou o Senhor como seu único, suficiente, exclusivo Salvador, aquele que crê no Senhor Jesus, ainda que ele esteja morto, viverá. Mas poucas pessoas entenderam o que o Senhor estava falando, e eu também na hora não entendi. Eu falei: Senhor, pedi uma palavra para o Senhor, uma oração, o Senhor veio falar ao meu coração que aquela enfermidade não era para a morte, mas sim para a vida. 2 dias depois esse homem entra
morre. Como você vai explicar? Somente o Senhor para explicar para nós. E aquele homem passou da morte para a vida eterna, porque ele servia o Senhor. E ali foi feito uma oração, não da minha vontade, mas sim da vontade do Senhor. Agora imagine se eu estivesse orando ali pela minha vontade, pelo aquele temor, pela aquela compaixão daquela família, e tivesse feito uma oração da minha própria vontade, falasse essas palavras. Como eu iria explicar para aquela família isso que aconteceu? Mas quando o Senhor coloca algo verdadeiramente no nosso coração, ainda que não seja aquilo que nós queremos ouvir, aquela família se alegrou por ouvir essas palavras. Qual foi a primeira coisa que veio na mente deles? Meu ente querido, ele vai sair daqui, né? Mas não foi dessa forma. Felizmente ele entrou em óbito, mas depois a família entendeu que ali ele já tinha cumprido tudo aquilo que ele veio cumprir aqui nessa terra, e ali ele ia partir para a vida eterna, conhecer o Senhor. Amém? Aí agora o Senhor vai falar para nós daqueles que dão muitos frutos. Irmãos, hoje nós confundimos esse muitos frutos com a quantidade de pessoas que nós trazemos até a casa do Senhor. Muitas das vezes nós confundimos esse muito fruto que o Senhor está dizendo aqui, de nós passarmos o nosso tempo todo ali evangelizando, falando do amor de Deus, fazendo conforme a vontade do Senhor. E muitas das vezes não é isso. Mas o dar muitos frutos é que nós venhamos estar de pronto para quando o Senhor nos chamar, nós venhamos estar ali de prontidão e dizer: eis-me aqui, Senhor, para fazer conforme a tua vontade. E nos dias de hoje, irmãos, não tem sido assim, dessa forma. Poucos de nós temos nos preparado para estar de prontidão quando o Senhor nos chama para fazer algo. E aqui o Senhor diz: é necessário que vós venham estar em mim, é necessário que vós venham sentir o meu amor, o amor do meu Pai, que passou por mim e eu revelei a vós, para que esse amor venham mostrar a vocês, que vocês não venham andar disperso, mas sim venham entender o que é dar muitos frutos. E para que nós venhamos dar muitos frutos, pega a sua Bíblia mais uma vez aí, você vai entender. Existem capítulos, irmãos, da Bíblia que é necessário que nós venhamos fazer estudos para entender o que o Senhor quer dizer. Mas aqui é o próprio Senhor Jesus dizendo, e fica tão bem claro para nós, que eu não quero nem colocar as minhas próprias palavras, mas sim a própria palavra do Senhor Jesus. João, capítulo de número 15, versículo de número 10. Olha o que o Senhor quer que nós venhamos fazer para dar muitos frutos. Se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Diga glória a Deus. Louvado seja Deus. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Primeiro, o que o Senhor está dizendo aqui? Se guardares os meus mandamentos. Irmãos, nós temos guardado tantas coisas no dia de hoje, que se eu começar a falar aqui, a noite toda seria pouco ainda para nós falarmos. Primeiro que nós guardamos é dinheiro, né? Como é bom guardar dinheiro. Depois guardamos os elogios que nós recebemos, né? Como nós temos guardado elogios que nós recebemos de pessoas, de alguém que está próximo a nós. Como é bom guardar tudo isso, né? Depois temos guardado a nossa família, né? Como nós sabemos o nome de cada familiar nosso,
que cada um precisa. E assim vai, tantas coisas que se eu ficasse aqui a noite toda ainda seria pouco. E nós guardamos tantas coisas, se preparamos por tantas coisas, fazemos tantas coisas, mas o principal, que é guardar os mandamentos do Senhor, muitas das vezes até os 2 mandamentos a qual o Senhor Jesus resumiu para nós esquecemos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Eu não tenho guardado isso no meu coração, e nós verdadeiramente como igreja do Senhor não tenhamos guardado isso. Temos guardado tantas outras coisas, mas menos amar ao Senhor acima de todas as coisas. E o segundo, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, esse amar ao próximo como a ti mesmo, como nós complicamos esse entendimento. Alguns dizem que o próximo a nós é aqueles que estão dentro da nossa casa. Esses são os próximos a nós. Outros dizem que esses próximos são a nossa família. Outros dizem que esse próximo é aqueles que congregam conosco. Jesus aqui ele vai dizer, deixar bem claro para nós, que o próximo a nós é aquele que está próximo. Quantas pessoas o Senhor nos envia para estar próximo de nós, para que nós venhamos ser ali o socorro deles, através do Senhor. Mas eu digo, minha família já tem tanto problema, eu ainda vou ajudar mais um. E aí eu digo, o meu próximo é aqueles que estão na minha casa. E cada um de nós vamos tirando o entendimento. E essa noite você não vai ter mais como dizer que tem o entendimento, ou isso ou aquilo, porque o próprio Senhor Jesus está dizendo a nós: o nosso próximo é aquele que se achega até nós, e que nós viemos amá-lo da mesma forma que nós amamos a nós mesmos. Primeiro o Senhor está dizendo de guardar os mandamentos. Guardamos tantas coisas, irmão. Só imagine aí agora quantas coisas você tem guardado só nessa semana. Roupas, sapatos, dinheiro, amizade, amigos, famílias, orações. Agora imagine você, qual mandamento essa semana você tirou para que você venha guardar ele dentro do seu coração? É difícil responder, né, irmão? Agora, pare e pense, quantas pessoas essa semana o Senhor enviou até próximo de nós, para que nós viéssemos ser o socorro dele através do Senhor? Quantas pessoas? Mas a correria do dia a dia, a situação não permitiu que nós viéssemos dar os bons frutos. E aí o Senhor diz que o amor de Deus para comigo, Senhor Jesus, seja o mesmo, assim como eu revelei a vós. Mas como é difícil, né, irmãos, entender um amor desse inexplicável do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Como entender um homem a qual não tinha erro nenhum, não tinha pecado nenhum, um Deus maravilhoso que vai se fazer homem e ali pagar o preço por mim e por você, sem dar uma só palavra. Você vê alguém quando é injustiçado, né? Quando alguém comete alguma injustiça,
seja comigo, seja com você, seja quem quer que seja, de imediato a primeira coisa que nós viemos fazer é o quê? Injustiça, isso é injustiça, eu não cometi nada disso, eu não fiz nada disso. Começa a se explicar, não, eu não sou assim, isso. Até hoje procuram um só erro do nosso Senhor Jesus, mas não acham de forma alguma. E mesmo assim Ele, como um cordeiro mudo, assim como diz as Escrituras Sagradas, Ele vai pagar o preço por mim, por você, por cada um de nós. Mesmo sabendo que nós iríamos pecar de novo, e pecar, e pecar, e pecar. E mesmo assim, Ele vai pagar o preço sem dar uma só palavra. E aqueles que estão ali, judiando do Senhor, maldizendo a Ele, Ele vai dizer: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que estão fazendo. Esse é o amor que o Senhor quer que nós venhamos ter. Mas o amor que nós temos tido no dia de hoje é o quê? Ele tem que pagar pelo que Ele fez. Não é o que nós ouvimos no dia de hoje? Errou, pecou, tem que pagar pelo que Ele fez. Imagine se o Senhor tivesse feito isso com cada um de nós. O dia que nós erramos, o dia que nós pecamos, o Senhor vai pagar pelos erros, vai pagar pelos pecados, vai pagar por tudo que fez. Mas não é isso que o Senhor quer que nós venhamos ter dentro do nosso coração, mas sim esse amor. Pai, os perdoe, pois eles não sabem o que estão fazendo. E aí, irmãos, que amor é esse? Quem consegue explicar um amor desse? Qual de nós como igreja conseguimos no dia de hoje viver um amor desse, a qual vai além da razão, das consequências, do porquê, do além, vai muito mais além de tudo. É o amor do nosso Senhor Jesus por cada um de nós. E essa noite aqui Ele está nos ensinando que nós viemos dar muitos frutos. Talvez poucos de nós vamos entender essa palavra aqui, irmão. Mas o dar frutos, se você for orar e entender o que é dar muitos frutos para o Senhor, você vai ver que não é nada daquilo que nós estamos imaginando, não é nada daquilo que nós estamos pensando. São coisas muito simples, muito pequenas. Muitas das vezes é somente um abraço, muitas das vezes é somente um dar o ouvido para uma pessoa, muitas das vezes é só demonstrar o amor. Nós estamos ali se preparando, não, vou fazer isso, aquilo e aquilo outro. Não, é bem mais simples. É esse amor que o Senhor quer que venha estar na minha e na tua vida, por todo lugar que nós viemos andar. Quantos entenderam a palavra do Senhor essa noite? Entendeu mesmo? Então vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Deus.